Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui todos os açúcares e adoçantes que eu uso em casa, tá? Eu sou o Fabiano Fernandes, sou palestrante e o intuito desse canal é trazer um conteúdo para que em minhas palestras eu fale menos, né? Para que eu não preciso falar muito, porque as palestras chegam aí até 2 horas e meia de relógio, tá? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui hoje é sobre os adoçantes e os açúcares que eu uso em casa e recomendo para vocês fazer o mesmo, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam, Fabiana, você quer que as pessoas sejam igual a você, que as pessoas vivam a vida da forma que você vive? Não, eu não quero isso, eu quero que vocês sejam melhores, tá? Eu quero que vocês sejam melhores até mesmo do que eu, tá bom? Eu quero levar conhecimento para vocês, para que vocês tenham conhecimento e vivam da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Vamos lá? Eu tenho aqui o mel, tá? Que é um adoçante que eu uso aqui em casa e vou falar para vocês aí. O mel, eu digo que todo mundo deve ter em casa, tá? Todo mundo deve ter sim o mel em casa, mas Fabiano, aonde que você usa o mel? Eu tomo chá sem açúcar, tá bom? Mas quando os visitas vêm aqui em casa, elas adoram um chá de morango, por exemplo, com mel. Já que elas não conseguem tomar puro, eu faço o uso do mel para eles. E que fica aí uma maravilha, melhor do que os outros adoçantes, tá? Futuramente eu vou lançar outro vídeo falando sobre o mel, se ele é bom ou não para nós, tá? Se ele é benéfico, né? Ou não, tá bom? Mas aqui, voltando ao mel. O mel, pessoal, eu tenho em casa não só para pegar e adoçar um chá para visita, mas também para as minhas receitas de pães e bolo, né? Eu tenho receita aqui de bolo e receita de pães de forma que eu uso mel. Por exemplo, um pão de banana com mel. Sem dúvida, eu vou usar o mel e não um dos outros açúcares, ok? Lembrando também que eu vou moderar o uso, tá? Com o sentimento da quantidade, ok? E pessoal, um outro adoçante que eu uso aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso, tá? É o açúcar de coco, pessoal. Sim, o açúcar de coco, pessoal, eu recomendo ele para todo tipo de pessoas, até mesmo quem é diabético, porque o índice glicêmico do açúcar de coco é muito baixo e rápido, ou seja, diferente do açúcar refinado, que é alto e longo, tá? E longo pela quebra de partículas, pela quebra de moléculas. O açúcar de coco, ele é extremo para você que não consegue tomar um café sem açúcar. Então, se você gosta de café e você não consegue tomar o café sem açúcar, use o açúcar de coco, tá? É a melhor saída, é a melhor jogada para isso. Fabiano, você usa o açúcar de coco em casa? Só que aí, você falou que não toma café com açúcar. Opa, sim, eu não tomo café com açúcar. Todos os meus cafés são puros, né? São puros e fortes e eu tomo sem açúcar. Mas você tem esse açúcar, você usa ele para quê? Eu uso ele, pessoal, se uma visita chegar em casa e falar assim, eu não quero colocar o açúcar cristal, eu sirvo para ele o açúcar de coco. Ele pode usar o açúcar de coco para adoçar o seu café. Mas eu uso o açúcar de coco também aqui em casa em minhas receitas de, por exemplo, brigadeiro. Eu não uso outro açúcar no seu açúcar de coco para fazer um brigadeiro, tá? Então eu uso o açúcar de coco. Tem outras receitas que se encaixam? Sim, tem outras receitas que encaixam e ao longo do tempo, dos vídeos que eu for lançando aqui, vocês vão ver que realmente, de fato, o Fabiano não está mentindo. Ó, tudo que ele falou, ele está fazendo e está usando, ok? E aqui, pessoal, o açúcar mascavo. Para quem sabe, o açúcar mascavo é o açúcar da rapadura, né? É a rapadura, só que raspada. Eu recomendo que você tenha ele em casa, sim, deve ter. Nós devemos ter esses. A questão de hoje é que as pessoas pegam todo tipo de adoçante e jogou em cima de uma droga chamada de açúcar refinado. Aquilo ali é
é o produto que não se deve ter em casa. É o açúcar refinado, tá? E vocês pegaram, pessoal, tudo e passaram a usar com ele. Se eu faço um chá, eu coloco ele. Se eu faço um café, eu coloco ele. Se eu vou fazer um bolo, eu coloco ele. Se eu for fazer doce, eu coloco ele. Olha só, tamanha agravante. Isso é um agravante. Então, o açúcar mascavo. Fabiano, onde você usa esse açúcar mascavo? Eu uso ele muito em minhas receitas de pães de forma. Um exemplo, um pão australiano. Eu uso esse açúcar porque ele cai perfeitamente. Um pão aromatizado, um bolo, um pão de forma aromatizado, eu uso esse açúcar porque ele cai perfeitamente, ok? E por último aqui, o açúcar cristal. Isso aqui sim, é esse o açúcar que você deve ter em casa, já que você não quer ter os outros 3 ou os outros 2. Esse açúcar você deve ter na sua casa. Todo brasileiro deve voltar a esse açúcar. Só para vocês terem uma ideia, em palestra eu já vi pessoas falarem que consomem 6 kg de açúcar por mês. E eu perguntei quantas pessoas vivem na casa. A pessoa fala assim, ó, é eu e mais o meu marido e 2 crianças. Coloca na balança, pessoal, e veja aí esses 6 kg de açúcar. Cada um deles, são 4 pessoas, está comendo mais que 1,5 kg de açúcar por mês. Isto é um agravante? É. Isto é um pedido para uma diabetes? É. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu faço pães e bolos todo final de semana. Todo final de semana eu faço pães e bolo e utilizo esses açúcar. 1 quilo desse açúcar, para mim, ele chega a durar 2 meses. 2 meses, sendo que eu faço toda semana pães e bolo. Ou seja, 1 quilo desse açúcar para mim dura de 2 meses até 3 meses, dependendo das minhas receitas. Então, o que eu recomendo para vocês, mude para o açúcar cristal, tá? Saia do açúcar refinado e, pessoal, se policie, se vigie, pessoal. Como fala na nossa religião, vigie, tenha controle do consumo. Por mais que seja um açúcar puro, mas é algo que você tem que ter controle no seu dia a dia, controle nas suas receitas e controle na sua vida. Esse açúcar, Fabiano, aonde você usa ele? Ora, as minhas receitas de pães e bolo, esse açúcar eu vou usar em um suco de limão, né? Os meus filhos adoram suco de limão batido no liquidificador e eu faço com ele. Os meus filhos adoram suco de maracujá e eu faço com ele. Lembrando que sempre usando as dosagens corretas, né? Os valores corretos. E o que eu falo para vocês assim, os valores corretos. Se eu for fazer um suco de limão para 4 pessoas na minha casa, eu vou utilizar aqui a quantidade de o equivalente, né, a 140 gramas, certo? Por quê? Né? Lembra que eu falei para vocês? O ideal que nós consumamos de açúcar diário são 40 gramas no máximo. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu faço, pessoal, esse controle. Por quê? Porque eu me preocupo com a minha vida e, mais importante ainda, a saúde dos meus filhos. Eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que pegar esse conhecimento e passar para eles. Quando eu estou fazendo o suco para eles, eu mostro para eles o processo, tá? A minha filha vê, a minha filha participa, o meu filho vê, o meu filho participa. Eles têm que estar cientes, pessoal, disso. Eles têm que estar com isso na mente deles para que eles não sofram igual os avós deles estão sofrendo. A minha mãe, por exemplo, ela é uma pré-diabética. Agora, você acha que eu vou absorver isso dela e passar para os meus filhos? Não, de forma nenhuma. Por isso que eu falo para vocês, conheceis a verdade, olha só, e a verdade vós o libertará. Vocês já ouviram muito essa frase? Exatamente. As pessoas que estão hoje nas enfermidades de diabetes, foi porque não tinham esse conhecimento e elas estão perecendo. Certo? Não foi isso que Cristo falou? O povo perecerá por falta de conhecimento. Ou seja, nos dias de hoje, o povo está sofrendo com diabetes por falta desse conhecimento, ok? Então, o que eu desejo para vocês é tudo de bom e que vocês aprendam a ter estes produtos em casa, tá? Deve ter? Deve ter, tá?
E se prepare para os próximos vídeos que vai estar sendo colocado. Compartilhe, tá? Deixa o seu joinha, o seu ok, né? Deixa o seu comentário também. Mas lembrando, eu não quero que vocês sejam igual a mim, como muitos falam, né? Não, eu quero que vocês sejam melhores. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.